Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em nós. Amém? Quero te convidar para nós juntos apresentarmos ao nosso Deus um louvor, adoração ao nome santo dele. Que nesses próximos minutos a nossa preocupação seja exclusivamente em adorar o Senhor. Vamos, por um momento, esquecer as lutas, as aflições, os problemas que nós enfrentamos e vamos unicamente adorar nosso Deus. Convido você, a sua casa e todos nós, vamos prestar esse culto ao Senhor. O Salmo 149 diz assim no seu primeiro versículo: Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Salmo 149, versículo 1. Então vamos fazer o que esse salmo nos instrui, vamos louvar, vamos bendizer o Senhor. A Assembleia dos Santos é quando se reúne aqueles que temem a Deus. E todos os que temem a Deus, que servem ao Senhor Jesus Cristo, tenham a Cristo como Senhor, vamos cultuar o Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar. Ó Santíssimo e bondoso Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecidos estamos pela Tua graça que até aqui o Senhor tem cercado cada um de nós. Obrigado pela semana que se encerrou, na qual nós podemos, ó Deus, ver o cuidado do Senhor, com o que nós passamos tudo, a proteção, e debaixo dos Teus cuidados, ó Deus, chegamos até aqui. E queremos, no enfrentamento dessa nova semana, depender unicamente da Tua direção, do Teu cuidado, da Tua bênção sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, aceita o nosso culto, que essa semana seja uma semana também de culto ao nome santo do Senhor. Por isso, no nome de Jesus, com o perdão dos pecados, assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Eu quero convidar a Mariana e a Esther para louvar a Deus com um cântico, assim dando início ao culto de hoje. Vamos louvar o nosso Deus agora com essa canção que fala que eu quero que valorize o que você tem. Nós temos valor porque o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo vivendo dentro dos nossos corações, das nossas vidas, e por isso nós devemos dar valor a quem nós somos. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Venho falar do valor que você tem. Quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que
pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, você. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer uma leitura da palavra do nosso Deus com você. Assim que acabamos de adorar o Senhor, bendizer o Senhor, sabemos que somos também pecadores e a palavra de Deus revela isso a nós e nós confessamos que nós somos pecadores e precisamos do perdão do Senhor. Para ter essa comunhão tão preciosa e íntima com o Senhor, nós precisamos ser lavados por Ele, ser purificados pelo nosso Deus. No Salmo de número 32, aqui nos versículos 5 e 6 do Salmo 32, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, e com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Assim como fez o servo do Senhor, Davi, lá no passado, também nós vamos confessar nosso pecado ao Senhor, nessa convicção que Ele, sim, Ele perdoa-se os nossos pecados. Nesse tempo, diz aqui, tempo de encontrar o Senhor. Hoje é um dia oportuno para nós encontrarmos com o Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Ore comigo. Ó Deus bondoso, nós queremos chegar diante do Senhor, confessando, ó Deus, nossas faltas. Muitas vezes, Senhor, temos feito coisas que desagradam o coração do Senhor. Por isso, Pai, nós viemos aqui em nome de Jesus, Teu Filho amado e nosso Senhor e Salvador, pedir que o Senhor perdoe nossas faltas, apague os nossos pecados pelo sangue de Cristo. Assim confessamos nossos pecados, cremos no perdão da parte de Cristo e no nome de Jesus Cristo assim oramos. Amém, Senhor. Amém. Vamos também fazer a leitura da palavra de Deus lá no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Se você tiver com a tua Bíblia de fácil acesso, abra comigo nesse texto e faremos a leitura. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Mateus 16, 13 ao 20. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. O Senhor Jesus, ele faz essa afirmação diante da confissão do apóstolo Pedro. Pedro confessa que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo.
E Jesus faz esta afirmação dizendo: bem-aventurado é Simão Barjonas, e também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus é aquele que edificou a igreja. Hoje fazemos parte desse corpo maravilhoso que é a igreja do Senhor Jesus, corpo do qual ele é a cabeça. Portanto, quando olhamos para esse texto, nós vemos essa revelação tão especial. Jesus, aquele que edificou a sua igreja. Nós vamos louvar, como igreja, vamos louvar o Senhor nesse instante, adorando o nosso Deus. Nesses próximos minutos, nós vamos levantar nossa adoração ao nosso Deus através de cânticos. Por isso, convido a Mariana e a Esther para estarem nos conduzindo nessa adoração ao Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam mais perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de vencer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, peço, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia eu vou viver rompendo em fé. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Amém. Essa próxima canção fala que os olhos de Deus nos viram quando no secreto nós fomos criados, que com um sopro de vida Ele nos deu vida, e é por isso que nós
louvamos Ele, declaramos que nós amamos Ele, que durante essa canção você possa falar do fundo do seu coração que você ama o Senhor e que não há nada melhor do que pertencer a Ele, do que ser um filho amado, que nós possamos reconhecer a nossa real identidade de filhos amados e dizer: Senhor, nós te amamos. Os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com um sopro divino puseste vida em mim. E me amaste primeiro com amor maior do mundo. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Como são preciosos e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Senhor, nós te amamos, Deus. Nós te louvamos, Pai. E nós queremos, Deus, hoje nos declarar, ó Pai, que nós te amamos mais que o ouro, mais que a prata. Nós te amamos mais que nós mesmos, Deus. E
nós queremos transbordar deste amor, ó Pai, para os nossos irmãos, para as pessoas que estão no mundo afora, Pai. Nós queremos transbordar, superabundar deste amor, ó Pai. E que o Teu amor, ó Pai, alcance toda a gente, ó Pai, todos os povos e todas as nações, Deus. Que seja a partir de nós, das nossas vidas, Deus. E a partir do amor derramado por nós, ó Pai, que nós queremos alcançar outras vidas, ó Deus, e queremos mostrar e refletir, ó Pai, a Tua graça e a Tua glória. Nos ajuda, Pai, a nós amarmos os nossos inimigos, a nós amarmos, ó Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai, para que elas possam Te sentir, Jesus. Perdoa os nossos pecados, prepara o nosso coração para a palavra de hoje, ó Pai. Que nós possamos receber essa palavra, que ela possa achar solo forte, solo fértil nos nossos corações, Jesus. Vem, Deus, e cuida de nós. É no nome santo de Jesus que nós choramos e nós Te agradecemos. Amém. Muito bem. Quero convidá-los para fazermos a leitura nas Sagradas Escrituras, lá na Carta aos Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 13, na expectativa que Deus use esse texto e fale aos nossos corações. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A palavra de Deus lida nesta noite, nós vamos usar dentro daquela perspectiva do desafio desta série que nós estamos trabalhando com a proposta de cristão cuidando de cristão. Quando o Senhor Jesus deixou essa missão aos seus discípulos, que cada cristão tinha essa responsabilidade de cuidar do outro cristão, podemos encontrar nesse texto que o cristão tem essa responsabilidade de edificar a igreja. Lemos há pouco que a igreja fora edificada pelo Senhor Jesus, e Paulo também acrescenta que ela foi edificada também pelo ofício dos profetas e dos apóstolos. Aqui mesmo na carta aos Efésios, nós vemos essa afirmação, que a igreja é um corpo vivo, e como todo corpo vivo, ela pode crescer, pode se fortalecer. É esta a visão bíblica que nos é passada a respeito da igreja. Uma das figuras que as Sagradas Escrituras usa para falar da igreja, de um corpo vivo. E cada um de nós somos membros desse corpo. E a igreja, ela, sendo corpo vivo, ela é cuidada pelos próprios cristãos que são membros desse corpo. São os membros que cuidam do corpo, que têm essa responsabilidade. Portanto, a igreja foi edificada por Cristo, e nós vemos que o Senhor coloca cada um de nós fazendo parte da igreja com funções diferentes, porque o Senhor nos concede dons, e os dons são diferentes, com essa finalidade de nós trabalharmos para cada um ter sua função, para que a igreja cresça, se fortaleça. Os cristãos, além do zelo, como nós vimos na última mensagem, que eles têm essa responsabilidade de zelar uns dos outros, enfim, zelar da igreja.
agora nós vemos também que os cristãos têm essa responsabilidade de edificar um ao outro. E edificando um ao outro, estamos edificando a própria igreja do Senhor. E como isto ocorre? O texto que lemos na noite de hoje diz que isto ocorre, a igreja, essa edificação ocorre quando nós entendemos que nós recebemos os dons. O texto diz que dizendo que Jesus é aquele que subiu ao céu, é aquele que também desceu, também é o mesmo que está entre nós, o Senhor Jesus. E é Ele quem concede dons para apóstolos, profetas, para evangelistas e pastores e mestres, com uma finalidade, o aperfeiçoamento da sua igreja. Irmãos, nós devemos olhar para a edificação da igreja e aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está usando essa figura, dizendo para nós que a igreja são duas figuras. Ao mesmo tempo que ele fala que a igreja é um edifício, ele também diz que a igreja é um corpo que cresce. E um edifício, ele pode crescer também quando nós vamos edificando, construindo dia a dia. Esse edifício vai se tornando robusto, forte. Assim tem sido a igreja desde os dias de Cristo até os dias de hoje. Ela tem crescido a cada momento, se fortalecido, porque é o próprio Senhor quem capacita os crentes. Então essa edificação, ela ocorre assim, porque cada um de nós somos chamados e capacitados pelo Espírito Santo do Senhor. Aqui, a capacitação para o crescimento da igreja, nós vemos que ela ocorre porque cada um de nós temos um dom. E o dom é dado pelo Espírito Santo. E existem uma variedade de dons que as Sagradas Escrituras discorrem para nós. Só quero citar alguns deles, lembrando que nós temos o dom de profecia, o dom de servir, o dom de socorro, o dom de milagres, o dom de governo, o dom de ensino, o dom de discernimento, de sabedoria. E vamos descrevendo os dons e tantos dons que é uma lista grande, e nós não podemos fechar essa lista e dizer que existe só essa quantidade de dons, porque o Espírito do Senhor é livre em todo o tempo da história para usar os homens e através dos dons. É o Espírito Santo quem capacita os cristãos. Por isso a igreja, ela vai assim se edificando, crescendo através do uso dos dons da igreja. Os cristãos, então, zelam da igreja e não só zelam. A ideia de zelar parece que nós ficamos parados, preservando, cuidando, mas não é só isso. Que às vezes nós podemos olhar para as obras de um museu e elas estarem ali guardadas, protegidas, sendo zeladas. Mas a igreja não é só isso, a igreja ela é desafiada ao crescimento, não somente manter os valores, não somente zelar por aquilo que o Senhor Jesus deixou, mas agora somos desafiados a fazer a igreja crescer e fortalecer. E como ocorre essa edificação da igreja? Ela ocorre através do trabalho intenso, do exercício desses dons. Aqui em Efésios 2, capítulo 2, versículo 19, diz assim, que assim como não sois estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Aqui nós vemos que essa família agora é desafiada a viver essa vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos sim desafiados a essa edificação. E com esses desafios nós temos um propósito muito definido nesse texto. A edificação ocorre com um propósito definido. E qual é o propósito aqui? O aperfeiçoamento. Diz aqui que é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos que a igreja cresce. Aperfeiçoamento é aquela ideia de equipar com ferramentas.
o Espírito Santo equipa os crentes com ferramentas para dia a dia melhorarem. A edificação da igreja vai acontecendo nesse aperfeiçoamento. Como ocorre isso? Esse propósito é bem definido, é também para o desempenho dos crentes. E qual é o desempenho, diz aqui? O serviço, para a edificação, é o serviço. Aqui a palavra mais específica é o ministério da diaconia, de servir uns aos outros. A igreja ocorre sua edificação, seu crescimento, quando nós nascemos de novo, porque o nosso nascimento natural não nos dá essa capacidade de trabalhar na obra do Senhor. Somente quando nascemos de novo, que o Espírito Santo nos concede o dom que capacita-nos a esse propósito definido da igreja, que é o seu crescimento, o desempenho dela. E diz aqui também a edificação. O versículo que lemos agora, o versículo 12, desempenho do serviço para a edificação do corpo. E essa edificação, é lógico que está sendo dita aqui a respeito de uma estrutura, de um edifício, que dia a dia está sendo construído, dia a dia ele cresce, com a utilização dos dons que Deus concedeu aos membros da igreja, aos crentes. Essa é a finalidade dos dons concedidos aos crentes, para que os crentes usem os dons da edificação da igreja. Os dons sempre visam o serviço da igreja, o serviço ao próximo. Não vemos que o dom é dado para edificação pessoal, para que alguém seja melhor que o outro, para que alguém tenha uma ascensão sobre o outro, uma importância a mais sobre o outro. Ao contrário, os dons são dados para o serviço, para nos colocarmos a serviço do próximo. É uma visão muito diferente que nós encontramos, às vezes, nos nossos dias, que alguns pensam que tem um dom mais superior que o outro, outros pensam que um dom tem mais eficácia, mais eficiência, mas nós vemos aqui que o propósito definido na edificação da igreja é que nós tenhamos humildade, sejamos assim humildes no serviço, servindo uns aos outros. E diz aqui para que a igreja cresça na sua multiforme, ou seja, para que a igreja cresça nas diversas maneiras, mas nenhum sobrepondo sobre o outro. Todos fazem parte. Não existe no corpo um membro do corpo que tem uma superioridade ao outro. Todos são iguais no serviço ao Senhor. Nenhum membro, podemos afirmar que nenhum membro é pequeno, nenhum é tão pequeno a tal ponto que não possa realizar nada, e outros não são tão grandes também que possa fazer tudo. Todos são capacitados pelo Espírito Santo. É certo que podemos encontrar nesse texto bíblico como que ocorre a edificação, o crescimento, o fortalecimento do corpo de Cristo, que é a igreja, como acontece essa edificação, e qual o propósito definido nessa edificação, apresentando que o resultado existe. Existe um resultado, e esse resultado ele é visível. O crescimento da igreja ele pode ser contemplado pelos nossos olhos físicos. Aqui nós vemos no versículo 13 do capítulo 4, a carta aos Efésios, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. O crescimento da igreja visa um resultado, e o resultado é o estabelecimento de uma igreja forte, de uma igreja madura. É certo que quando esse texto foi escrito pelo Espírito Santo ali para fortalecer os irmãos em Éfeso, a igreja sofria perseguição. A igreja estava sofrendo perseguição de líderes
corrompidos, a igreja estava sofrendo perseguição de homens que estavam fora da igreja, que eram mestres falsos, e nós vemos outros dentro da igreja também corrompidos por Satanás. E essas pessoas tentavam influenciar dentro da igreja seus ensinamentos, suas ideias. Por isso que nós vemos a palavra de Deus falando dessa importância de edificar, de crescer, de fazer a igreja amadurecer, para que tenha um resultado na vida da igreja. O resultado é o estabelecimento dessa igreja. A igreja forte diante das heresias, forte diante dos ataques de Satanás, uma igreja madura que não se deixa levar por ensinamentos que aparecem de tempos em tempos, propagando a heresia, mas é uma igreja assim firme na unidade da fé, porque para que todos sejam unidos nessa fé viva em Jesus. Aqui no capítulo 4, versículo 5, diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ou seja, uma unidade na fé. Outras ideias que apareciam e que aparecem devem ser rechaçadas, jogadas de lado, porque nós cremos nessa unidade em Cristo, uma fé única que se estabelece na igreja. Esse resultado está presente na vida da igreja, a unidade na fé. O que está presente na igreja é que não existem segredos para alguns iluminados. A igreja expõe através dos dons a clareza dos ensinamentos de Cristo. A igreja cristã não é como algumas seitas, alguns segmentos religiosos onde nós temos os gurus que ali eles demonstram que encontraram um segredo e muitas vezes guardam aqueles segredos religiosos numa caixa com 7 chaves. Isso não acontece no cristianismo. O cristianismo ele é vivido no dia a dia, ele é exposto os ensinamentos de Cristo, e isso tem que ser um resultado visível no dia a dia na vida da igreja. A igreja é edificada assim, a igreja se torna forte, a igreja se estabelece nesse mundo com esse ensinamento do Evangelho de Jesus, essa unidade na fé. Nós vemos aqui que é o conhecimento do Filho de Deus, é esse propósito que nós vemos aqui no crescimento da igreja, que a igreja dia a dia cresça nesse conhecimento. É o que diz o texto aqui no versículo 3, no conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade. Ou seja, Jesus é o homem perfeito. É aquele que nós dia a dia buscamos o conhecimento nele e o conhecimento dele. É em Jesus também que nós nos espelhamos. É o exemplo, é o modelo para nós seguirmos. Por isso, é através desse dia a dia que os cristãos fortalecem uns aos outros se fortalecendo nessa fé viva, no conhecimento, na firmeza da fé nesse Cristo Jesus. Esse é o resultado que nós vemos da edificação da igreja. Nós vemos aqui que a plenitude quer dizer pleno, que não falta nada. Por isso que em Jesus nós temos tudo. Em Jesus nós temos a nossa salvação, a nossa esperança. Em Jesus nós temos o que buscamos para a nossa existência. E essa plenitude está em Cristo. E esse é o objetivo da igreja de Cristo Jesus. Esse é o objetivo dos cristãos. Esse é o objetivo do corpo, que é a igreja, que nós cheguemos a essa condição de alcançarmos essa plenitude em Jesus, sabendo que não precisamos de mais nada, tudo está em Cristo, a vida está em Cristo, a razão de existir está em Cristo, o nosso prazer está em Cristo, a nossa alegria está em Cristo, porque nele nós encontramos tudo o que precisamos. Este é o objetivo do crescimento da igreja. A igreja se torna forte, a igreja se torna madura
quando ela olha para Cristo e diz: Jesus Cristo é suficiente para tudo. Nós não precisamos buscar recurso do mundo, nós não precisamos buscar os conselhos, os valores de outros lugares, somente aqueles que Cristo nos outorga, aqueles que Jesus nos entregou. Por isso que este é o propósito da edificação da igreja no dia a dia. Cristão, cuidando de cristão, leva o outro ao amadurecimento, leva o outro a se fortificar a dia a dia. Cristão, quando cuida de cristão, tem esse objetivo, nesse empenho do corpo de Cristo, de ver o irmão crescendo. Aqui o texto diz que nós estamos ligados como um corpo pelas juntas, e um membro está conectado ao outro pela junta. É impossível você imaginar um corpo com os membros separados, o braço de um lado, as pernas do outro. Não. Um corpo tem que estar todos unidos pelas juntas, ou seja, esse texto está falando de comunhão. E como a comunhão é preciosa e necessária na vida dos cristãos. Por isso, irmãos, nós temos que lembrar dessas verdades bíblicas. Nós temos que aplicar isso no nosso dia a dia. Que nós somos deixados nesse mundo pelo Senhor Jesus, não simplesmente para ficar desfrutando das coisas favoráveis a nós ou coisas lícitas a nós. Tem muita coisa lícita para nós, mas tem muita coisa que não convém. O que convém à igreja é sim buscar o conhecimento, o crescimento em Cristo. Esse é o grande desafio que nós vemos aqui para os cristãos. Cristão, quando cuida de cristão, está preocupado sim com o fortalecimento da igreja. A igreja de Cristo é algo tão precioso nesse mundo. E nós, cristãos, temos que valorizar dia a dia a igreja de Cristo. Lutar por ela. É como nós podemos ver nesse texto, edificá-la com esse propósito muito definido, que é o aperfeiçoamento, o desempenho dos crentes nesse mundo. Nós temos que incentivar um ao outro a um desempenho na fé, a exercer seus dons. Lembrando que ninguém é maior que o outro e nem menor, somos iguais, cada um tem um dom diferente, somos iguais e o Senhor nos capacita ao auxílio mútuo e a palavra de Deus tem uma expectativa assim nos cristãos, que nós amadureçamos na fé, que venhamos a mostrar esse resultado dia a dia e entendendo que nós vamos ter uma eternidade com Cristo e sempre vamos ver em Cristo Jesus essa perfeição. Por isso, a nossa conclusão diante da palavra de Deus é que precisamos nos empenhar no Evangelho de Cristo Jesus. E esse empenho como servos e servas na igreja do Senhor muitas vezes vai depender do nosso sacrifício. Lembrando que Jesus, ele veio a esse mundo, ele se sacrificou por nós. Só que o sacrifício que nós podemos fazer é agradável. E nós devemos, pelo Evangelho de Jesus, abrir mão muitas vezes de um prazer da nossa carne e servir o Senhor. É um prazer que muitas vezes tem sido empecilho. É certo que muitas vezes tem coisas que achamos que não é pecado, mas se torna um peso e nós devemos deixar de lado todo peso e pecado com essa preocupação de edificar, de crescer dia a dia, de apoiar outros irmãos para que tenhamos uma igreja forte nesse mundo. Que nesses dias difíceis que estamos vivendo, que a igreja se torne assim, expressiva nesse mundo, através de gente tão pequena, frágil como nós, mas que juntos fazemos uma igreja forte e poderosa nesse mundo. Amém? Deus nos abençoe. Agora eu quero orar com você no final dessa mensagem, por isso, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que fala aos nossos corações, que nos exorta a vivermos esses dias, Senhor.
Obrigado porque podemos ver que a igreja é constituída de pessoas assim como nós, que muitas vezes não têm a melhor formação, não têm, ó Deus, tantos recursos que possamos nos expressar, mas o Espírito Santo é poderoso para usar os pequenos. O Senhor é poderoso, ó Deus, através do Espírito Santo, com dons, a fazer os crentes a serem frutíferos neste mundo. E, ó Deus, e nós contemplamos então a maravilha da igreja, Senhor, a multiforme da igreja neste mundo, Senhor, onde nós podemos viver para o Senhor, proclamando o Evangelho, fortalecendo um ao outro. Que nessa semana possamos, ó Deus, fazer isto em oração, em palavras e muitas vezes no encontro com os irmãos, fortalecer os irmãos e que a igreja nesses dias difíceis ela seja forte, seja robusta, resistente, que possamos, ó Deus, sairmos fortes e vencedores porque nós somos capacitados pelo Teu Espírito. Ó Deus, perdoe nossas faltas, nos abençoe nesses dias, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor do nosso e bondoso Pai Celestial seja presente na sua vida, assim como o Espírito Santo, com virtudes e poder, esteja sobre vós hoje e sempre. Amém.